Gilvan, conta uma história para nós. O quê? Uma história? Sim, eu tenho uma história para contar para vocês. Eu ia fazer o serviço ali agora, mas eu vou contar a história para vocês primeiro. Eu vou colocar isso aqui. Deixa eu falar para vocês. A história que eu tenho para contar é de um amigo. Um amigo que era cobrador de ônibus. Olha só. Ele me contou essa história com muita naturalidade, né? Eu vou contar para vocês aqui também. Eu vou usar alguns termos. Eu vou usar o termo diarreia, caganeira, talvez eu deva usar também. Eu não quero usar esses termos, mas se na hora precisar usar, nós vamos usar, tá bom? Não fique constrangido com o meu linguajar. Mas entenda a história que eu vou contar para vocês. Ele me contou o seguinte. O cobrador me contou o seguinte, que ele ia fazer um exame no outro dia. E ele precisava tomar um remédio chamado Lactopurga. Eu não estou fazendo a propaganda pro Lactopurga, mas realmente ele solta mesmo. Né? E ele tinha que sair para trabalhar às 5h30 da manhã. 6 horas ele fazia a primeira viagem, que era numa linha que saía do terminal do Penorte, 314, e ia pela Expansão, voltava pela Ceilândia Oeste, eu acho que era pela Oeste, e aí subia pela Comercial e entrava pela IPTG, ia Setor Policial Sul, rodoviária do Plano Piloto. Eixo, rodoviária do Plano Piloto. Tá bom. Aí ele deu mais ou menos umas 11h30, meia-noite, ele estava acostumado a tomar esse remédio. E ele tomou 3 comprimidos de Lactopurga, que era a conta certinha para ele poder fazer o exame. Porque ele sabia que mais ou menos umas 3, 4 horas da manhã o remédio estava fazendo efeito, já esvaziava aquilo que ele tinha no estômago. Ele ia fazer o exame mais ou menos umas 8 da manhã, dava tempo dele fazer uma viagem para a rodoviária do Plano Piloto. Beleza? Até aí tá tudo bem. E aí ele tomou o Lactopurga e logo depois a esposa dele convidou ele para comer o macarrão. Ela tinha acabado de fazer o macarrão bem gostoso. Ele comeu o macarrão por cima desse Lactopurga. Presta atenção. Aí ele saiu, levantou-se às 3 da manhã, fez algumas necessidades, mas não foi o suficiente. Levantou-se mais ou menos umas 4 e pouco da manhã de novo, fez mais alguma coisa, mas não foi o que ele tinha comido. Ele pensou, dá muito pouco pelo que eu tinha comido. E aí então ele sai para trabalhar, se arruma, 5h30 ele sai, vai para o terminal de ônibus e ele pega uma viagem com o motorista mais lerdo que você pode imaginar. Tem motorista que é lerdo, tem motorista que é devagar, mas esse era o motorista mais devagar do terminal. A gente chamava ele de marcha lenta, pé de cachorro. Aí ele entrou nessa viagem, 314, às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Quando ele entrou na viagem, até então estava tudo normal, não estava sentindo nada. E o ônibus começou a andar e começou a pegar passageiro e entrou pela Expansão, foi devagarinho, pegando passageiro, passou pela Via Oeste, começou a encher de gente, foi enchendo, ele sentiu o estômago dar uma embrulhada. Sabe aquela embrulhada que dá? Ele sentiu o estômago dar aquela embrulhada. Ele pensou, não deve ser nada. E o ônibus vai tocando e gente vai enchendo. E começou já a ficar a gente ali perto da roleta. Foi subindo pela Hélio Prates, pela Avenida Hélio Prates, aqui na Ceilândia tem uma avenida chamada Hélio Prates. Foi subindo pela Hélio Prates e deu outra embrulhada no estômago. Ficou aquele negócio, aquele bolo no estômago. Sabe como é que é aquele negócio? E ele então agora, ele já começou a sentir que alguma coisa não estava certa. Quando terminou o Hélio Prates, que entrou, na realidade em vez de ir pela Comercial, ele ia pelo Pistão Norte. Entrou no Pistão Norte, aí ele começou a sentir uns calafrios, umas coisas estranhas, uma vontade a vontade de fazer cocô ali dentro do ônibus mesmo, mas ele se segurava. E aí encheu de gente, ficou tanta gente dentro do ônibus, tinha mais ou menos 80 passageiros, e ele se segurando, botando força para não fazer cocô ali dentro do ônibus. E aquela vontade, aquela agonia, aí foi dando um calafrio, e ele se agarrava na catraca, e puxava assim os passageiros olhando para ele. Ele pensou, eu vou descer do ônibus. Não vai dar para mim continuar essa viagem. Eu vou descer e deixo o motorista continuar a viagem.
A ideia, estava tudo certo, a ideia era essa. Ele pega e quando dava aquela vontade de aquela agoniação, aquela coisa ruim, ele pegava o dinheiro da gaveta todinho e colocava no bolso. Fazia de conta que ia descer, aí o estômago aliviava. E ele foi fazendo isso durante o Pistão Norte inteirinho. Aí fez o balão, Taguatinga, entrou pela IPTG. E deu de novo aquela agoniação. Toda hora que ele viu uma moitinha, um mato, uma mata, a IPTG era antiga ainda, não tinha ainda aquelas duas pistas, tinha muito mato. Ele via aquelas moitinhas e o trem arrochava, 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 arrochava. E ele ficou agoniado. Pense num homem agoniado. Pense num homem desesperado. Aí ele pensou, não, quando chegar no Guará, tem um viaduto do Guará que passa o trem por baixo. Rapaz, quando chegou no Guará, ele disse, eu vou descer e vou descer lá no viaduto onde passa o trem, na ferrovia, e vou fazer cocô ali. É o jeito. E vou deixar o motorista embora. Só que mais ou menos 1 quilômetro, 2 quilômetros e pouco, antes de chegar na ferrovia, aliviou, rapaz. E ele colocou então o dinheiro na gaveta e ficou tranquilo. Ele disse, não, vai dar tempo de chegar na rodoviária. Só que não. Quando passou a ferrovia, arrochou. De lá do Guará, para onde ele ia, para o eixo, passando pelo setor policial, não tinha mais lugar nenhum para descer. E ele ficou desesperado, porque aquela pressão foi aumentando. E o lactopurga da pressão. Aquela pressão foi aumentando, foi aumentando. E ele se agarrava naquela roleta, ele se agarrava na catraca. E ele se agarrava, e ele saltava, e os passageiros olhando assustados. Entrou no setor policial sul. Ele disse, eu não vou aguentar. Eu não vou mais aguentar, não. Sabe, aquele monte de passageiro dentro do ônibus. Ele disse, eu vou soltar só um peido. Sabe, um peido. Não é grave isso. Vou soltar só um, bem devagarinho, que deve aliviar. Quando ele soltou o gás, não saiu um peido. Saiu um pouco de... Você sabe o que eu estou querendo dizer. Vazou. E ele disse, não vai dar. Eu vou segurar de novo. Aí trancou de novo. Trancou. E foi ali, os passageiros agoniados. E passageiro descendo, passageiro descendo. E ele agoniado. Ele diz, agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Segurando ali, sabe? E aí ele estava sentado na cadeira assim. Quando o ônibus entrou no eixo. O eixo dá mais ou menos 3 ou 4 quilômetros. É uma avenida. Dá mais, acho que dá mais. Uns 5 ou 6 quilômetros, eu não lembro agora. Sei que é longe. Depois que passou a primeira parada do eixo, ele disse, eu não vou aguentar não. Vou soltar. Ai, e o ônibus estava enchendo. O ônibus estava esvaziando já. Mas ainda tinha aquele passageiro que fica perto ali do cobrador. Ele se levantou. Levantou só um pouco. E soltou. E sentou em cima. Rapaz, ele fala que quando ele sentou em cima, as fezes vieram até aqui em cima na blusa dele. Esmagou na cadeira e subiu na blusa dele aqui por dentro da calça aqui assim. Foi desespero total. E aí ele não sabia mais o que fazer, ele ficou quieto, ficou pasmo ali. Sabe? E tinha uma passageira que estava assim no canto do ônibus aqui, perto do cobrador. Aqueles que ficam ali perto do cobrador, mexendo no celular, conversando e tal. Ela ficou olhando pro cobrador e começou a sentir um mau cheiro. E ficou dizendo pro cobrador assim, cobrador, tá fedendo. Você não tá sentindo não, cobrador? Que fedor é esse? E o cobrador olhando bem de longe, olhando lá pra frente. Sabe, como se estivesse ouvindo nada, sabe? E ela falando, até que ela levantou e saiu. E o cobrador todo cagado. Os passageiros foram descendo, foi chegando perto da rodoviária. Naquele tempo os ônibus não tinha esse letreiro luminoso que tinha. Era um letreiro que a gente rodava assim as faixas para colocar, para mudar o itinerário. Quando chegou na rodoviária, aí o motorista parou o ônibus, desceu todo mundo, parou o ônibus. E o motorista falou, ei cobrador, vem aqui. Roda o itinerário aqui para mim, pra gente voltar. Quando ele falou, roda o itinerário pra gente voltar, eu falei, vai dar não, motorista. Eu vou ter que ir no banheiro que eu vou me lavar. E sair caminhando, ó. Situação difícil que esse meu amigo passou. Esse meu amigo era eu mesmo. Por isso que a história é tão verídica, viu? Situação de diarreia é situação complicada.
Mas eu sei que todo mundo tem uma história para contar sobre diarreia. E se eu puxar de você, você vai ter uma história. Deixa nos comentários aí a história que você tem, tá bom? Vou continuar o meu serviço. Obrigado por essa história, viu? É fato verídico, tá bom? Até mais.